Pois é, meus irmãos, a famosa frase do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio dele. Está lá em Mateus capítulo 18, verso 20, 19 e 20, falando da importância da reunião. E essa frase chama muita atenção, né? Essa palavra do Senhor Jesus estava me chamando a atenção nas minhas leituras diárias das Escrituras, nas minhas reflexões que eu compartilho com você aqui no programa Nossa Voz. Veja bem, Jesus fala do mínimo, né? Do mínimo de pessoas reunidas para que ele possa se fazer presente. Então ele tem um número mínimo de pessoas reunidas. E nesse mínimo de pessoas, ele garante a sua presença. Ora, que maravilha, né? Nós temos aí as pessoas mais célebres do mundo, né? Os mais famosos, os mais badalados, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, o rei da Arábia Saudita, o rei da Cisjordânia, e aí por aí o rei da Espanha, né? O rei da Inglaterra, a Inglaterra agora também é rei Charles III, Rei Carlos III, né? Pois bem, esses homens se recusariam a fazer uma reunião cujo mínimo de pessoas são 2 pessoas, a menos que ali não digo nem reunião, mas num bate-papo, numa conversa amistosa. Mas o Senhor Jesus dá o mínimo de pessoas ligadas, atentas a ele, receptivas para recebê-lo, e esse mínimo me parece a cada dia que passa ser ignorado pela, abre aspas aqui, a Igreja de Cristo. Tem pessoas que passam na porta da igreja, se tiver meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, nem entram porque o culto vai ser muito chato. Eu já cansei de ouvir, falo por experiência própria, pessoas, não vem no culto das terças, não vem quase ninguém, é um culto muito chato. Não tem gente. Os músicos se recusam a tocar com alegria num culto para 2 pessoas. Um culto, volto a dizer, que se tiver o mínimo de espiritualidade, de concentração, de ligação no Altíssimo, temos a presença dele. E a presença dele, meus queridos e amados irmãos e amigos que ouvem aqui o nosso programa, é muito e infinitamente melhor do que a presença de Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de Trump, de Bolsonaro, de Lula ou Bolsonaro, onde vai milhares de pessoas se aglomeram, sobe uma na outra para vê-lo. Um artista, Madonna no Rio de Janeiro, nossa, quase 2 milhões de pessoas. E muitas vezes você se recusa a estar num culto, numa reunião, porque tem poucas pessoas. Você não vai ter como dar o seu show lá, tocar a sua música, fazer o seu solo na guitarra, né? Você não vai ter muitas pessoas para lhe aplaudir ao ouvir a sua belíssima voz louvar. Uma vez uma pessoa até me disse, por que a gente não cancela o culto de terça? Porque já que não vem ninguém, as pessoas preferem vir aos domingos, deixamos o culto só para domingo, porque eu não consigo vir na igreja e não ter ninguém. Esse ninguém aí é força de expressão, porque, ora, como é que não vai ninguém às sextas-feiras? 5, 10 pessoas. Então Jesus não faz essa matemática. Jesus não olha dessa maneira para o grupo de irmãos que se reúnem para adorar. Não, assim não dá. Eu falava com um jovem, né, esses dias, não, pastor, olha, aí no culto, nesse frio, para 3, 4 pessoas, como é que foi a expressão que disse? 3 gatos pingados. Ora, você está não menosprezando essas humildes pessoas que estão lá para oferecer o seu louvor. Você está menosprezando a presença de Deus, que diz que estaria lá. Tem que lavar a boca para falar assim, não vale a pena estar reunidos com 3 pessoas. Se fosse mais, eu até me esforçaria para estar presente. E aí você faz uma festividade, um evento para comemorar um aniversário. Olha, o evento foi Rapaz, não tinha ninguém, reparou? Não veio ninguém, né? Tinha aí umas 20 pessoas, se tinha 20 pessoas é muito. Ora, se ele deu a quantia mínima de 2 pessoas ou 3, ou seja, o que ele está falando é o seguinte, eu não estou nem aí para as multidões.
As multidões sedentas, amém, mas se tiver 2 ou 3 pessoas ligadas, preocupadas em adorar-me, né? Em oferecer-me um culto com qualidade, eu estou presente. E aí, onde é que nós vamos contextualizar, por exemplo, 2 pessoas reunidas no nome dele? Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam numa condição extremamente desfavorável, na cadeia, presos. Por que eles estavam presos? Por terem feito alguma coisa, por terem roubado alguma coisa de alguém, por terem cometido atos de infração? Não, por pregar a palavra de Deus numa cidade extremamente pagã. E veja, eles estavam presos, não era numa cela que você deve imaginar. Bom, por se tratar de Paulo, provavelmente ele tinha uma cama, tinha lá uma luminária para escrever as suas cartas, tinha ali um cafezinho. Não! Ele estava com os 2 pés presos e as 2 mãos. Foi-lhes dada ao carcereiro uma incumbência muito grande de não deixar aqueles 2 homens escaparem. Aqueles eram os prisioneiros mais importantes que deviam ser cuidados a 7 chaves. Então eles estavam numa condição física debilitadíssima, porque apanharam bastante, foram muito chicotados, né? Foram açoitados mesmo, todos lanhados de feridas causadas pelos açoites por causa da pregação da palavra. E eles começaram a cantar, começaram a orar, começaram a louvar, meia-noite. Numa hora em que você, super machucado e lanhado, jamais teria vontade de adorar. Eu também, digo você, né? Por força de expressão, quem é que vai cantar com as 2 mãos amarradas, com os 2 pés amarrados, numa condição totalmente desfavorável? Quem é que vai cantar quando o espírito quer chorar, quando o espírito quer se lamentar, reclamar, sente o abandono e o desprezo? Paulo e Silas estavam louvando nesta condição. Depois você dá uma olhadinha com atenção lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Dá uma olhada lá, vai olhando, né? E vai lendo. Só que havia 2, Jesus disse o quê? O mínimo, 2 ou 3. Então tinha 2 ali, Paulo e Silas, reunidos ali, louvando em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, aí eu estou no meio deles, no meio de vós, onde tiver. Paulo não estava num púlpito de acrílico brilhoso. Paulo não estava num jogo de luz maravilhoso, esplêndido. Não havia ali um ar-condicionado, aquele copinho que o diácono vem com muita alegria, aquela taça bonita, né, com a água. E aí você toma água e depois do culto tem aquele tapinha nas costas. Olha que palavra gloriosa. Não tinha nada disso para Paulo. E Jesus estava ali. Então não menospreze, meu querido irmão. Vamos parar de menosprezar a quantidade, parar de se interessar pelos grandes eventos, apenas os grandes eventos, único e tão somente os grandes eventos. Você sabia que tem pessoas na igreja que não gostam desse tipo de eventos porque tem muita gente, então ele ao invés de sentir uma energia boa, sente uma energia contrária, então ele prefere os cultos pequenos, né? Prefere aqueles cultos onde vão menos pessoas para que ele possa orar, se entregar, se derramar, aonde o foco de fato é o Senhor Jesus e não o pastor A ou o pastor B que vai vir de fora, vai vir um pregador de fora. E eu sou locutor também, então eu gravo tantas vinhetas no mês para várias igrejas. Eu não estou aqui para criticar as igrejas, mas os irmãos fazem questão. Virão pregadores de fora, pregador de tal lugar, assim. O pastor Tony de Souza virá diretamente do Rio de Janeiro. Ora, que bacana, é bom ter evento. Estou pregando contra os eventos não, mas eu estou falando para aqueles crentes que só gostam de estarem nos grandes eventos, onde tem pessoas de renome, onde tem artistas famosos. E os cultos considerados comuns não chamam muito a atenção. Então esse negócio de não vou sexta porque o culto é pequeno, é vazio, não vou quarta porque não vai ninguém, não vou terça porque não vai ninguém. Ora, como é que não vai ninguém? É preciso refletir. 2 ou 3 é o suficiente, é o que basta. Claro, tendo mais, ele falava para as multidões, não falava? Ele falava para as multidões. Mas também falava para os 2 que iam no caminho de Emaús.
iam lá conversando, chegou entre eles lá ali, vai conversando, vai falando, né? Vai chamar os discípulos, chamou lá, foi chamando um por um, falou para a mulher de Samaria, foi lá. Então ele vai aonde há um sedento, uma alma que queira a sua presença, que queiram estar perto dele, que queiram a presença dele acima de qualquer interesse. Essa é que é a grande realidade. Mas às vezes a gente preocupa-se muito com, né? O culto, olha, claro, a gente tem que estar preocupado em levar o máximo de pessoas para o culto, para a igreja, na verdade não é nem levar para a igreja, é levar a Cristo. Nós temos que nos preocupar em levar as pessoas a Cristo. Com a nossa vida, com a nossa palavra, convidar as pessoas, instruí-las, discipulá-las. E depois, o que fizer das suas vidas, o que escolher, aí é com eles mesmo, né? Mas nós estamos aqui, meu querido e amado irmão, no intuito de falar para você, aonde houver 2 ou 3, se preocupe também com 2 ou com 3. Às vezes a gente foca o nosso olhar para a multidão, né? A multidão, ela às vezes se perde, a multidão às vezes ela atrapalha. A multidão, às vezes, ela nos tira o foco. E quando, às vezes, o culto é tão gostoso, quando tem poucas pessoas, como se diz, né? As pessoas ficam despreocupadas. Aí, desde o levita toca com mais simplicidade. Já reparou quando o culto está vazio? O músico toca com mais simplicidade, faz menos firula, sola menos, toca com mais simplicidade. As pessoas que vão lá cantar, muitas vezes, né? Ele está vazio, ele já fica mais tranquilo ali e Deus vai falando. Olha como Deus falou comigo várias vezes em cultos considerados vazios, onde aqueles que ninguém querem ir. Então esse negócio de se o culto tiver poucas pessoas, até me desanima de ir. Mas como é que se desanima de ir? Por que tem que ter muita gente? Não, por causa da energia, por causa de todo mundo reunido, aí vai, estremece e tal. Não, o Senhor Jesus disse que estaria onde tivesse 2 pessoas. Então você não pode menosprezar 2 pessoas reunidas. E isso eu estou falando de igreja, né, de templo, mas estou falando também de casa. Eu estou falando também de reunião e horário de trabalho. Estou falando também de cultos humildes, onde tem pessoas na rua que param. Vamos fazer uma oração aqui, deixa eu orar por você. Olha aí, vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Ele está ali, no meio de 2 pessoas. 2 pessoas, a quantidade mínima. Só que a nossa mente, essa mente nossa é trabalhada para ser megalomaníaca, né? Para querer coisas grandiosas e tem que ter números maravilhosos, onde as igrejas, os templos simples já não são mais observados com aquela pureza de antigamente, aquele respeito. Hoje os templos simples são considerados assim incompetência do administrador ou da instituição, porque deveria ter templos mais luxuosos, né? Com toda a tecnologia, tem que ter hoje data show. Tem que ter, mas que não se despreze os cultos, né, onde tem poucas pessoas, porque você, ao desprezar 2 ou 3 pessoas reunidas, você corre um grande risco de estar desprezando a presença do Senhor Jesus Cristo. Essa é que é a grande realidade. E é aquilo que eu digo sempre, é preciso atenção, muita atenção para todas as palavras que saem da boca do Senhor Jesus. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação: Tony de Souza.